Meus irmãos, bom dia, graça e paz. É uma alegria muito grande poder novamente ter a oportunidade de trazer nesta manhã de domingo a mensagem da nossa EBV. Mas antes de começarmos, eu quero orar. Por favor, feche os seus olhos. Senhor Deus, obrigado por mais uma manhã qual o Senhor nos concede. Obrigado, Santo Deus, porque as suas misericórdias, mais uma vez, se renovaram sobre a minha vida e a vida de cada irmão que assiste esse vídeo. Obrigado, porque nós temos o privilégio de estudarmos a sua palavra. Que o Senhor possa me usar nesta manhã. Que a palavra, ó Pai, a ser exposta, possa impactar, transformar e conquistar almas, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. É isto que eu te peço, no santo e poderoso nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, confiança inabalável. Este será o título da nossa lição nesta manhã. Um título que tem tudo a ver ao momento ao qual nós vivemos. E o texto que eu quero compartilhar com os irmãos está lá no livro de Salmo, capítulo 27, versículo 1 ao versículo 4. Que os irmãos possam abrir nesse exato momento a sua Bíblia, para que possamos proceder com a leitura da mensagem do nosso Deus. Capítulo 27, versículo 1 diz o seguinte: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é o meu refúgio. De quem terei medo? Quando homens maus avançarem contra mim para destruir-me, eles, os meus inimigos e meus adversários, é quem tropeçarão e cairão. Ainda que o exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Uma coisa pedi ao Senhor e a procuro, que eu possa viver na sua casa todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo. Meus irmãos, esse salmo foi escrito por Davi, quando era fugitivo nas rochas e cavernas, quando Davi era perseguido pelo rei Saul. Davi que, depois de todas essas perseguições, dessas provações, veio a se tornar rei. Um rei segundo ao coração do nosso Deus. Sabemos que nós vivemos numa era que todos nós estamos sujeitos a uma série potenciais de temores. Violência, desemprego, guerras, catástrofes climáticas, pandemias, entre outras. Mas, meus irmãos, somente no Senhor, independentemente das circunstâncias, podemos depositar nossos receios, medos, os quais são compreensíveis neste mundo, marcado pela crueldade dos fatos ruins. Confiar em Deus nos assegura de que Ele pode nos livrar das tribulações deste mundo. Portanto, estar no centro da vontade de Deus é estar entregue a seus cuidados. É o melhor lugar para estarmos diante de um mundo tão difícil. Se estamos vivendo dias maus, sabemos que podemos contar com Deus infinitamente bom, mesmo quando não entendemos os seus desígnios para as nossas vidas. Ainda que a olhos humanos a situação seja de destruição total, devemos permanecer confiantes em Deus, pois nós não resolvemos as situações impossíveis ou guerreamos contra o nosso inimigo. Mas o Senhor dos Exércitos é quem peleja por nós, quando a Ele clamamos e confiamos. Lá no livro de Êxodo, no capítulo 17, no versículo 11, diz o seguinte: Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, as abaixavam, os amalequitas venciam. No versículo 13 diz o seguinte: E Josué derrotou os amalequitas a fio de espada. Meus irmãos, este é uma passagem da qual narra um povo recém-saído do Egito que foi confrontado, que foi convidado à guerra pelo povo amalequita. Um povo que não tinha armas, um povo que não tinha conhecimento de táticas militares, um povo que estava ali com crianças, com mulheres, totalmente desprotegidos, isto a olhos humanos. Mas no momento em que
Moisés e Arão subiram ao monte, e Moisés ergueu as suas mãos aos céus, orou e clamou ao nosso Deus, a vitória veio. Isto, meus irmãos, demonstra que, apesar de que tudo ao nosso redor esteja desfavorável, nós devemos permanecer firmes na nossa fé e depositar no nosso Senhor a nossa confiança. Porque diante do nosso Senhor, os nossos inimigos ficam confusos e enfraquecidos, que não podem continuar, mas tropeçam e caem. Mesmo quando tudo diz que não, Deus nos encoraja com a sua voz a prosseguir. No livro de Josué, no primeiro capítulo, nos versículos 5 e 7, nós podemos ler o seguinte. Versículo 5. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento a seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Meus irmãos, neste momento, Josué recebe uma tarefa a qual ele duvidava da sua própria capacidade, de que ele seria ou não capacitado para exercer tal função, porque ele seria o sucessor de um homem que foi tremendamente usado por Deus, um homem que libertou o povo de Deus do Egito e que por sua fé e a sua obediência realizou maravilhas na condução deste povo durante os 40 anos a qual eles permaneceram no deserto. E Josué ele se sente seguro, mas Deus dá aquela palavra, né, de firmeza, de certeza, pedindo que Josué seja corajoso, e muito corajoso, porque a tarefa não é fácil não, é árdua, mas que ele estaria com Josué em todo o momento, e que não seria Josué que ia realizar, mas ele utilizaria Josué para que a sua obra pudesse ser contemplada, para que a sua obra pudesse ser realizada. Seria na força de Deus que tudo seria conquistado, que tudo seria entregue ao povo que herdaria a terra conforme promessa. Portanto, meus irmãos, não importa que os nossos inimigos são numerosos, que o nosso problema é enorme, ou seja, enorme, melhor dizendo, se eu estou sendo provado ou tentado, o que importa é que nós iremos vencer, mas não pela minha força ou pela sua força, mas na força do Senhor dos Exércitos. Esta, meus irmãos, era a certeza de Davi ao escrever este salmo, a compartilhar conosco um momento de plena angústia, mas de plena confiança que Deus realizaria o melhor para a sua vida. E vale a pena aqui abrir um parênteses para dizer que o melhor de Deus para a nossa vida, em diversos casos, não é aquilo que nós planejamos ou desejamos. É simplesmente o melhor que Deus quer para nós. Mesmo que naquele momento eu falo, poxa, mas não foi isso que eu almejava. Mas, meus irmãos, você tem a certeza
que é o melhor para a sua vida, porque nosso Deus é perfeito em tudo aquilo que Ele faz. O nosso Deus não erra jamais. Quando nós olhamos para nós, percebemos o quanto nós somos fracos, frágeis. Mas quando olhamos para Deus e erguemos as nossas mãos e clamamos, o impossível, meus irmãos, acontece, pois nós servimos ao Deus do impossível. No meu coração, no seu coração, não existe mais medo, pois o Senhor dos Exércitos nos protege. Meus irmãos, Davi desejava apenas uma coisa: morar na casa do Senhor. Ele também acrescenta firmeza de propósito, declarando que não deixará de reiterar as suas orações. Demonstra a sua imensa afeição pelo serviço de Deus. Onde quer que Davi estivesse exilado, ele levava consigo a preciosa promessa de Deus para a sua vida. Que nós possamos também, meus irmãos, testemunharmos com os nossos corações e buscarmos constantemente a Deus acima de qualquer outra coisa. Que Deus seja verdadeiramente a nossa prioridade, o nosso foco, o nosso alvo. Que não possamos nos desviar para a direita ou para a esquerda, mas que possamos caminhar num caminho reto, no rumo certo, a cumprir a vontade de Deus. Que nós possamos ser dependentes, meus irmãos, de Deus. Que nós possamos habitar na casa do Senhor e ter a oportunidade de atender de maneira constante no serviço público da sua casa. Todos os dias da minha, da sua vida, que nós possamos adorar ao Senhor, contemplar a beleza do Senhor, a sua amável e gloriosa majestade, a sua infinita sabedoria, santidade, justiça, verdade, graça, misericórdia e outras perfeições, meus irmãos, que embora ocultas em grande medida do mundo, elas são claramente manifestadas na sua igreja e nas ordenanças. Que possamos buscar ao Senhor incessantemente, conhecer a mente de Deus e a vontade de Deus. Que possamos olhar com os olhos da fé e do amor santo de Deus, a fim que os nossos corações possam ser quebrantados e as nossas vidas impactadas e transformadas. É esta, meus irmãos, a minha oração nesta manhã. Um excelente domingo, graça e paz.